Hoje nós vamos estar falando sobre os sentimentos traiçoeiros. Com certeza, os sentimentos são traiçoeiros. Isso significa que eles sempre mudam. Na verdade, eu já ouvi alguém dizer que você pode se sentir de 1000 maneiras diferentes no período de 30 dias a respeito da mesma coisa. Isso pode parecer um pouco exagerado, mas nós podemos sentir coisas diferentes a respeito de algo num curto período de tempo. Por que será que as pessoas são tão indecisas? Por causa dos sentimentos. Às vezes nós tomamos uma decisão e no dia seguinte nós sentimos vontade de fazer outra coisa e no outro dia nós voltamos para o que nós pensamos da primeira vez, depois ouvimos a opinião de alguém, nós mudamos outra vez de ideia e assim por diante. Essa posição de ânimo dobro é uma posição difícil para se ficar. Na verdade, é atormentador para todos nós. Precisamos nos esforçar para tomarmos decisões pelo espírito e não pelos sentimentos. Eu quero compartilhar com você um pouco sobre os perigos dos impulsos. Um impulso é uma vontade súbita que te leva a fazer alguma coisa. Você tem que ter muito cuidado com isso. E corre e faz alguma coisa. De repente, eu não estou falando que Deus não possa falar conosco repentinamente. Que tudo que nós sentimos instantaneamente não está certo, mas principalmente se for algo importante, melhor você esperar um pouco e comprovar. Existem pessoas que, na verdade, se casaram por impulso. Tem pessoas que não conhecem nada da pessoa com quem estão se casando, elas não sabem nada, elas não procuram saber nada. Às vezes é algo pequeno, como se voluntariar para um dia de trabalho na igreja, e você faz isso por impulso. E nem sequer pensa se você vai poder realmente estar lá e acaba não aparecendo. Isso é falta de integridade. Na verdade, eu acho que abre uma porta para o inimigo em nossas vidas. Nem percebemos quantas vezes nós abrimos portas para Satanás, só porque nós nos comprometemos a fazer algo e não fazemos. Amém? No mundo de hoje, isso é permissível, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Ele nos ensina a sermos íntegros e as pessoas que são íntegras falam que vão fazer alguma coisa e fazem. Elas cumprem mesmo que tenham prejuízo, elas não mudam. Isso significa que mesmo que seja algo difícil, elas fazem o que disseram que ia fazer. Sabemos que nós temos uma carência nesta área hoje em dia. Muitas vezes não é porque o coração das pessoas está errado, é porque elas têm preguiça. Ou ficam muito ocupadas, ou isso requer muito esforço. Mas nós precisamos perceber que para mantermos a nossa palavra, nós precisamos fazer um esforço. Para manter a palavra, muitas vezes em nossas vidas, nós temos que fazer coisas que nós preferimos não fazer, porque estávamos com vontade quando falamos sobre isso. Mas agora os nossos sentimentos mudaram totalmente e não queremos fazer isso. Não nos sentimos incentivados, mas quer saber, nós não seremos homens e mulheres de Deus se só fizermos o que é certo quando temos incentivo dos nossos sentimentos. Amém? Temos que fazer o certo principalmente quando não sentimos vontade. Precisamos tomar cuidado com os impulsos. As pessoas compram as coisas por impulso. Elas tomam decisões por impulso. Elas falam por impulso. Quantas pessoas apenas falam o que passa pelas suas cabeças e destrói os relacionamentos, colocando-as em apuros, as envergonha e todo tipo de coisa assim. Nós precisamos pensar, orar, ponderar e buscar antes de tomar uma decisão, principalmente se for decisões importantes. Dave e eu tomamos muitas decisões toda vez que você está lidando com muitas pessoas ou lidando com muitas coisas. Você tem que tomar muitas decisões. Então nós não podemos ter um período de oração de 3 dias para cada decisão. E muitas coisas nós decidimos. Nós o fazemos apenas porque sentimos que é o certo. Mas quando são coisas importantes, nós não podemos fazê-las impulsionadamente. Eu outro dia falei que as emoções são consideradas o inimigo número 1 dos cristãos. Você diz, não seria o diabo? Eu pensei que ele fosse o inimigo. Bom, com certeza ele é o nosso inimigo, mas provavelmente mais que qualquer coisa, ele usa os nossos sentimentos, nossas emoções para nos enganar. E muitas vezes as pessoas vivem enganadas a vida toda sem nunca reconhecer o que está acontecendo. É ruim você ser enganado pelo diabo, mas pior ainda é você ser enganado por si mesmo. Porque o engano próprio significa que em algum momento, mesmo que tenha sido por um momento, você sabia o que era certo,
Eu sabia o que era certo, mas nós escolhemos fazer a coisa errada para justificar as nossas ações. Tiago 1 diz que, se ouvirmos a palavra de Deus e não a praticarmos, pense sobre isso, nós ouvimos e não praticamos. Nós falamos que acreditamos nela, mas não praticamos. Por que não? Porque nós nos enganamos a nós mesmos. A Bíblia diz que, através de questionamentos que são contrários à verdade, e isso é devido a justificativas. Eu não me sinto bem fazendo isso, mas eu acho que posso justificar isso dizendo isso e aquilo. Isso é muito perigoso. Nós temos que tomar cuidado ao justificar o que o nosso espírito condena. Não podemos ter vitória nas nossas vidas enquanto não aprendemos a viver além dos sentimentos. Precisamos aprender a fazer o que é certo, principalmente, escreva, principalmente, muitas vezes, quando nós sentimos vontade. Geralmente as pessoas confundem os sentimentos com a vontade de Deus. Só porque eu sinto alguma coisa, não quer dizer que é a vontade de Deus para mim. Uma mulher pode dizer, eu me sinto atraída por um certo homem, eu acredito que é com ele que eu devo me casar. Esta é a vontade de Deus. Quando, na verdade, ela está agindo no emocional. E está fisicamente atraída a ele, isso pode não ter nenhuma relação com Deus. Como eu posso saber? Ore. A sabedoria diz para você fechar a sua boca e não sair por aí falando para todo mundo que vai se casar com alguém, porque muitas vezes nós acabamos fazendo papel de palhaços. Os cristãos são rápidos em dizer, Deus me falou. Vamos, gente. Eu disse, os cristãos são rápidos em dizer, Deus me falou, é por isso que encontramos esse monte de Deus me falou por aí. E quando não dá certo, ficamos tentando arrumar uma desculpa para justificar e muitas vezes nós deixamos as coisas mais bagunçadas ainda. Deus me falou que eu ia me casar com ele, mas ele foi desobediente. Quando na verdade talvez foi você quem começou com tudo isso. Você diz, como é que eu posso saber? Se for de Deus e você estiver confiando em Deus, ele vai confirmar. Eu disse, se for de Deus e você estiver confiando nele, então Deus vai confirmar. Eu sempre digo que a prova virá em algum momento. Nós veremos. Amém? Nós temos que viver, além desses, sentimentos traiçoeiros. Traiçoeiro significa enganoso, errado, mutável ou instável. Os sentimentos não são maus nem são santos. Eles não são santificados. Eles precisam ser encarados do jeito que são. Algumas vezes eles nos ajudam. Outras vezes nos machucam. Nossos sentimentos podem nos ajudar. Eles podem nos fortalecer e nos apoiar a fazer alguma coisa. Mas outras vezes nos ferem através de alguém. Nós ficamos machucados e ofendidos. Podem ser negativos ou positivos. Podem te abandonar quando você mais precisar deles e se agitar quando você quer que fiquem calmos. Desejar que venham não os impede de vir e desejar que venham não os fazem vir. Parece que eles têm vontade própria. Eles podem te fazer chorar ou te fazer sorrir. Os sentimentos se comportam melhor quando as circunstâncias são boas. Eles se agitam nos períodos de necessidade, nos períodos de mudança. Geralmente eles mudam da noite para o dia enquanto dormimos sem nenhuma explicação. Algumas vezes eles parecem de alguma forma estar conectados ao nosso físico. Por exemplo, se não nos sentimos bem fisicamente, nossas emoções parecem aflorar. Parecem estar ligados à nossa vontade, porque quando não recebemos o que queremos, nossas emoções afloram. A Bíblia nos ensina no Salmo 7, verso 9. Você pode abrir lá. Salmo 7, verso 9. Que venha a maldade do perverso chegar ao fim. Mas estabeleça a justiça totalmente, o que é certo e estiver em harmonia com você. Por você. Está falando sobre Deus, que prova os corações, as emoções e os pensamentos poderosos, que és um Deus justo. Isto está escrito também em Apocalipse 2, 23. Que Deus nos prova e nos testa emocionalmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes Deus permitirá as coisas na nossa vida para nos sacudir emocionalmente de uma forma ou de outra. E Ele está nos testando, tentando nos ensinar e nos treinar a não vivermos pelos nossos sentimentos.
Quando você pega um convertido que tem muitos sentimentos maravilhosos em seu relacionamento com Deus, parece que eles estão recebendo uma visitação especial de Deus em todo lugar que vão. Ou que eles têm muitas coisas sobrenaturais acontecendo. Eles não precisam esperar muito pelas coisas, eles oram e recebem. Bem, Deus muitas vezes faz isso para estabelecer um tempo, porque a pessoa é tão carnal que se ela não receber as coisas que sente vontade de receber, ela não permanece tendo um relacionamento com Deus. Mas isso não é maturidade, então sempre chega o momento, quero enfatizar sempre, em que Deus vai retirar esses acontecimentos espirituais. Você precisará esperar mais tempo para ver respostas das orações. Você não sente a presença de Deus em todo o tempo. Talvez houve um tempo na sua vida que você precisava de uma resposta de Deus e você podia apenas... E logo você recebia. Mas chega um tempo que não funciona mais. Não importa quantas seleções você faça. Nós fazemos isso, não é mesmo? Se não dá certo uma vez, nós tentamos muitas outras vezes. Eu tenho que admitir que há alguns momentos da minha vida que eu fico tão desesperada e até tento fazer isso. Quantos sabem do que eu estou falando? Oh, Deus, me fala uma palavra, Deus, por favor. Por favor, Deus, fala comigo. Ai de vós, pecadores miseráveis. Isso não é de Deus. Vamos tentar de novo. A razão pela qual é tão importante que cheguemos a um lugar que não depende dos nossos sentimentos é porque Satanás pode atrapalhar. Pense sobre isso. Se eu só acreditar em Deus quando puder senti-lo, eu não estaria andando pela fé. E sem esta fé, é de fato impossível agradar a Deus, amém? Pense sobre isso. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu posso agradar a Deus sem os sentimentos, mas não sem a fé. Então Deus tem que nos ensinar. Precisa nos treinar. Tu, ó Deus, és um Deus justo, que prova e esquadrinha nossas emoções e nossos pensamentos. Isso quer dizer que haverá momentos que algumas vezes parecerá que os nossos sentimentos se foram. Isso pode demorar alguns dias, ou uma semana, ou até mesmo um mês, e você pensa, qual é o meu problema? Há pouco tempo eu tinha tantos sentimentos. É um teste. Não tenha medo, isso é só um teste. Prossiga. Porque se você não for aprovado, você terá que passar novamente. Com certeza. Na escola do Espírito Santo, você nunca é empurrado. Você continua passando pelos mesmos testes, vez após vez, após vez. Após vez, após vez. Até você passar. E depois que você passa, de vez em quando ainda tem... alguns testes pequenos. Para ver como você faz. Às vezes você se sente como uma bola de emoções e outras vezes não sente nada. Talvez algumas vezes algo realmente trágico acontecerá e você continuará igual a uma pedra de gelo. E todo mundo está chorando. E você está assim, qual é o meu problema? Amém? Estou falando a verdade. Nós temos que aprender a não depender dos nossos sentimentos. Para ser honesto, existem pessoas que estão aqui hoje ou assistindo pela TV que são mais sentimentais que outras. Tem alguns tipos de personalidades que dependem mais de sentimentos do que outros. Quero dizer, eles sempre precisam se sentir bem. Você precisa conhecer a si mesmo. Você tem que orar nessa área. Tem que receber toda a informação que puder da palavra de Deus e outros bons livros cristãos e colocar na sua cabeça que Satanás pode brincar com seus sentimentos, que os sentimentos são traiçoeiros, eles sempre estão mudando e você não pode depender que os sentimentos estabeleçam a verdade na sua vida. Então vamos. Salmos 94, 12 e 13. Nós temos momentos de testes nas nossas vidas. Glória a Deus.
que Ele diz que não permitirá que venha tentações sobre nós além do que o suportamos, mas em cada tentação Ele também dá o escape. Você pode sempre confiar em Deus quando chegar ao fim do que você pode suportar. Você pode respirar. Algo bom acontecerá, algo maravilhoso acontecerá. A luta vai passar. Mas ainda haverá outros momentos de testes nas nossas vidas. Por quê, Deus? Por quê? Salmos 94, 12 e 13 explica isso perfeitamente. Bendito, feliz, sortudo, invejado é o homem a quem tu disciplinas. A disciplina nunca é agradável. Instrui, ó Senhor. Bendito é o homem a quem tu ensinas a tua lei. Por que Deus faz isso? Verso 13 diz, para que possas dar-lhe poder para se manter calmo no tempo de adversidade, até que o inevitável poço de perdição seja cavado para os maus. Não vai adiantar nada se ficarmos orando para Deus nos manter calmos. Ele nos deu o espírito de autocontrole para nos mantermos calmos. Vou ler novamente. Ele lhe dá poder para se manter calmo. Deus nos dá o poder, mas nós temos que tomar uma decisão. Quando você sentir que está se irritando, você pode falar para si mesmo e dizer algumas vezes, eu falo comigo, ok, Joyce, calma aí. Respira. Algumas vezes eu fico tensa com alguma coisa e consigo sentir uma tensão em mim e de propósito eu falo para mim, ok, relaxa aí. Você não pode relaxar só o exterior, mas você precisa relaxar o interior também, porque muitas vezes, mesmo quando ninguém pode ver no exterior, o nosso interior está com um nó sobre alguma coisa que nós não gostamos ou algo que estamos resistindo. Muitas das pressões, estresse e tensões que nós temos são devidas às coisas na nossa vida que nós não queremos, mas na verdade não podemos fazer nada a respeito delas. E não adianta ficar tensos, temos que relaxar e acreditar em Deus, porque Ele é o único que pode resolver tudo. Amém? Na nossa sociedade, estamos sempre tão apressados que eu acho que nós não gastamos tempo relaxando, e isso se reflete em doenças e sentimentos negativos que foram enterrados vivos e que nunca morrem. Apenas se escondem dentro de você, comendo tudo que entra. E eventualmente se manifesta como uma doença. Amém? Nós vamos falar sobre a conexão das emoções no corpo e na mente. 75 a 90% das pessoas que procuram um médico para consulta pela primeira vez têm um problema ligado ao estresse. Isso não quer dizer que os sintomas não são reais, não quer dizer também que a doença não é real, mas significa que se você não lidar com o fruto, mesmo que você identifique esse fruto, mesmo que identifique o fruto, se você não trabalhar com a raiz, você nunca terá novos frutos. Amém? Nós precisamos aprender a manter a calma durante os problemas. Qualquer um consegue ficar doce enquanto estiver recebendo as coisas que deseja. Mas a maturidade se mostra quando você não está recebendo nada do jeito que você quer e, às vezes, quanto tempo nós permanecemos numa situação assim? Algumas vezes nós estamos com uma série de problemas, um ciclo de tentação. Assim como em Lucas 4, Satanás trouxe contra Jesus. Quando o ciclo da tentação terminou, Satanás foi embora esperando voltar no momento mais oportuno. Precisamos desenvolver uma estabilidade em nossas vidas, porque se não desenvolvermos uma certa estabilidade, Satanás ficará no controle e as nossas vidas estarão sempre cheias de altos e baixos e uma bagunça. Vamos falar mais tarde sobre mudanças de humor e vícios emocionais. Em 1 Coríntios 2... Eu gosto muito quando eu posso ensinar uma série maravilhosa dessas, transmitir isso pela televisão para milhões de pessoas que estão tendo problemas na vida. Eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo pela televisão e eu quero te falar uma coisa, o mundo não tem a resposta para você, mas Deus tem a sua resposta. Amém? Eu creio com todo o meu coração que todas as respostas que nós precisamos na vida podem ser encontradas em algum lugar neste livro. Deus te ama. Ele quer te ajudar. Você nunca pode ter cometido erros que impeça Deus de te dar uma chance. Quero te encorajar a buscar o Senhor hoje e pedir para Ele te envolver na sua vida, na sua situação.
nos seus problemas e deixar Ele fazer a obra em você. Deus é fiel. E se você o buscar, você o encontrará. Amém? 1 Coríntios capítulo 2 fala sobre esses tipos diferentes de pessoas. Nós vamos começar no versículo 13, que diz: nós estamos estabelecendo essas verdades não por palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, entendendo e interpretando as verdades espirituais com uma linguagem espiritual. Então Paulo disse: eu estou falando com você pelo Espírito. Mas o homem natural e não espiritual não aceita ou recebe ou admite no seu coração os dons, ensinamentos e revelações de Deus. O homem natural não entende as coisas espirituais. Quando você fala com uma pessoa natural que não conhece a Deus, que você dá 10% do dinheiro, ela acha que você é doido. Se você disser para uma pessoa normal que você está tirando férias para ouvir uma senhora falar 12 horas, ela vai achar que você pirou de vez. Nós falamos hoje sobre sentimentos traiçoeiros. Basicamente significa que uma hora você é de um jeito, outra hora é de outro. Você nunca pode imaginar como vai ser. Os sentimentos são assim. Eles estão sempre alterando, estão sempre mudando. Você não pode confiar neles. Não confie nos seus sentimentos. Confie somente em Deus. Não confie nos seus sentimentos. Confie na palavra de Deus. Não sirva aos sentimentos. Sirva somente a Deus. Não importa como nós nos sentimos. Nós não podemos depender dos nossos sentimentos. Nós precisamos depender da palavra de Deus e segui-la. Eu acho que muitas pessoas têm problemas com emoções. Elas estão machucadas emocionalmente quebradas.